Não sei se você entende que no primeiro mês, no primeiro dia do mês, eu já trabalhei com vendas e quem tem resultado sabe disso, quem tem dívidas a pagar também. Rapaz, não tem como, você já entra o mês já sabendo do desafio do mês todinho, né? Você abre lá o e-mail, está lá, a meta desse mês e tudo, e aquela coisa todinha, e você já prepara, você já busca saber, já abre a sua agenda, já olha como você vai chegar naqueles objetivos. Sim ou não? É assim ou não é? Sim ou não? É assim. A gente tem metas, nós temos desafio, e tudo isso é nos apresentado no início do mês. E por que eu quero falar isso para vocês, irmãos? O início do mês é importante ou não é? Todo início é importante ou não é? Sim, importantíssimo. Apesar da Bíblia falar que o fim é melhor do que o começo, mas isso não está dizendo que é mais importante o fim do que o começo. Até porque quando a Bíblia fala sobre o início, ele fala quem é o tolo, que despreza o dia dos pequenos começos. Irmão, no início é que vai determinar toda a minha boa ou não trajetória daquele mês ou daquele propósito que eu estou traçando. Não é no meio, é no início. Você precisa entender que quando o Senhor fala sobre dízimos e oferta, e Ele fala para você fazer isso, primeiro, não é porque Ele está com medo de você dar um golpe nele. É porque Ele entende que nós vamos parar e organizar as coisas no início. Porque nós estamos diante de mais um mês para construir algo. E Ele fala que quem senta para construir, senta, calcula, escreve, analisa para poder não parar no meio do caminho. E isso você pode observar que se você não tem controle do início do mês, não deveria ser uma surpresa o final dele. Mas as pessoas toda vez estão surpresas no final do mês que alguma coisa não deu, não faltou tudo. Mas isso já iria acontecer. Por que vai acontecer? Porque se você não tem controle no início, irmão, você não pode esperar um resultado positivo no final. E não tem nem como você se preparar. E o pior que eu percebo que na maioria das vezes, por causa da desorganização, nós queremos atribuir uma superfé para isso. Por falta de caráter, nós queremos atribuir uma superfé para essas áreas. A área da desorganização, mas Deus vai prover e vai suprir. Sim, irmão, eu creio que Ele pode fazer. Mas eu não estou falando se Deus faz, eu estou perguntando se nós fazemos a nossa parte. Se nós entendemos que isso é importante. Se nós paramos para pensar como vai ser feito. Se nós analisamos. E muitas vezes, irmãos, coisas que acontecem por falta de organização, é você pagar juros de coisas que você poderia antecipar um pagamento, você está pagando atrasado, e essa recorrência termina tirando dinheiro de outro pagamento que você poderia estar pagando, você está dando em juros. Por falta de organização. Irmãos, isso é algo difícil de lidar. Difícil demais. Teve um período que eu conseguia fazer com que todas as minhas contas fossem pagas antecipadas. E é muito bom você ver o benefício disso, porque você é galardoado quando você faz isso. A maioria dos pagamentos você tem desconto. É como se você já recebesse aqui o bônus de ser uma pessoa íntegra com seus compromissos, você ainda é galardoado por isso. Você não só está pagando, está sendo beneficiado por isso. Vocês estão comigo até aqui? E olhando essas coisas, você acredita que as pessoas observam a nossa vida nessa área? Sim ou não? Sim ou não? Amém. Nós trabalhamos muito focado em pagar as contas, em comer o pão, e Jesus disse, a palavra, na verdade, Deus disse que seria assim. Depois do pecado, Ele disse que a partir do suor do nosso rosto, nós trabalharíamos e correríamos atrás dos nossos mantimentos. Aqueles no qual Deus tinha preparado para que o homem apenas gerisse e não produzisse. Porque iria produzir naturalmente, porque Deus tinha um ambiente favorável. Deus queria que o homem, de qualquer forma, administrasse. Então, entenda que não tem nada a ver se Deus está ou não no negócio. A administração, irmão, precisa tanto com Deus ou sem Deus. Eu posso ouvir um amém? Porque Deus estava lá, pastor Eva. Ele tinha dito que tudo estava bom, estava tudo lá, as árvores iriam dar muito fruto. Era para o homem administrar, governar bem aquilo. Ele não estaria preocupado se iria ter que dar fruto, porque o fruto Deus estava garantindo que ia, mas de qualquer forma ele precisaria administrar.
Depois que o pecado entra, ele disse, agora você vai ter que suar para comer. Mas você, só por causa disso, você não vai precisar de Deus? Sim ou não? Tem pessoas que acham que sim. Que agora parece que Deus não está muito mais envolvido nessa área, ele não está interessado. A única coisa que ele quer é que eu dê o meu dízimo. E depois que eu faço isso, eu tenho que desfrutar de toda a colheita, porque eu já fiz o que Deus mandou. Não, irmão, a administração e o governo continuam sendo o mesmo. Deus, ele tem expectativa de que nós possamos fazer as coisas muito organizadas. E eu me esmero muito, irmão, para poder enxergar essas áreas. E é um desafio quando nós vivemos da obra pela fé, é um desafio. Mas é um desafio, irmão, que não é a coisa mais difícil do mundo. Eu preciso não ter desculpas. Eu preciso ter resultados nesse sentido. Então, se eu for ficar dando desculpa, primeiro eu começo colocando Deus em xeque na responsabilidade dele, dizendo que ele tem me atrapalhado. Vocês estão comigo, irmão? Porque na maioria das vezes, soa que viver pela fé é coisa de mendigo e que só dá trabalho. É como se Deus estivesse desocupado, querendo só me dar trabalho e problema. Porque viver pela fé é algo absurdo. Eu posso ouvir um amém, irmão? É isso que soa, irmão. Você vai perceber que tem alguns textos que falam que as pessoas acham que descansar em Deus é viver uma vida sem fazer nada, em nome da fé, esperando que Deus dê tudo. Irmãos, se a pessoa for por esse extremo, ela não só não vai ter resultado, como ela vai ser uma profecia contrária à vontade de Deus para as pessoas. Que é o que tem acontecido. Eu falei para vocês que eu já trabalhei como gerente de crédito. Temos gerentes aqui também. Irmão, uma das coisas que mais me angustiaram no início da minha conversão era um bloqueio automático que a linha de crédito dava para cristão, velho. Era terrível de ver aquilo. Eu tinha que defender a tese para poder argumentar que aquela pessoa tinha que ter crédito. Que quando ela apresentava que era pastor e mostrava a carteira ou alguma coisa, automaticamente o sistema bloqueava. E aí, novo convertido, fui buscar saber por que era, pelo índice de inadimplência. Qual é a mensagem que termina sendo transmitida numa informação como essa? Vocês estão comigo, irmão? O tema da nossa ministração hoje é: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Posso ouvir um amém? Você acredita que Deus tem uma medida tão grande para mim e para a sua vida, que homem nenhum pode dar? Eu creio, irmão. Você viu o testemunho do irmão Martins? Irmão, se eu fosse contar um pouquinho dos testemunhos que Deus já me fez viver, irmão, nem que eu me esforçasse muito, não tem como, o homem, ele jamais vai superar Deus. A pastora Eva tem uma frase que eu acho muito, muito interessante. Ninguém supera Deus no dar. Eu creio desse jeito, ninguém. E se eu sei que eu tenho um Deus que é poderoso e infinitamente mais do que qualquer pessoa ou coisa para me suprir, por que é que eu ando em falta? Qual seria a justificativa, talvez, que nós daríamos para alguma pessoa se ela perguntasse para mim e para você? É falta de Deus? É falta de fé? É pecado? Ou é desorganização? Eu estou dando pelo menos 4 pilares para a gente se achar. Poderia ter até mais. Mas você acredita que isso é, antes da gente ministrar qualquer outro tipo de assunto, um assunto relevante? Eu não estou falando para você de você ter muito dinheiro. Eu estou falando de você ter Deus como uma resposta para as pessoas, de que Ele supre, de que Ele provê, de que Ele guarda. E aqui eu também entro em um detalhe, que tem pessoas que realmente Deus faz tudo isso. O problema é que ela excede o nível e quer viver algo que não era para o tempo, para o momento, termina falando coisas que não deveria, e as pessoas, em vez de enxergar o milagre na vida da pessoa, enxergam o problema. Eu posso ouvir um amém? Às vezes, pelo muito falar. Eu não sei se você lembra desse momento do dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu lembro que esses questionamentos que acontecem o tempo todo na nossa vida, sobre ser cristão, eu ouvi muito isso no início da minha carreira. Meus irmãos perguntavam muito, mas não foi Deus que disse? E Deus diz e acontece isso.
eu entendia o que os meus irmãos queriam falar. Não é que eles queriam estar contra, ou queriam estar ali para me acusar. Eu via muito mais angústia e desespero deles. Queriam que o que eu estivesse falando realmente se cumprisse, e quando eles não viam aquilo acontecer, eles ficavam mais frustrados. E a forma de perguntar era aquela. E às vezes nós nos chateamos com pessoas, porque elas estão fazendo perguntas, e às vezes nós não nos esforçamos para poder entender o que é que a pessoa está perguntando. Nós já ficamos com raiva, porque achamos que, na verdade, a pessoa está querendo me julgar ou me afrontar. E eu fico perguntando, se José não tivesse aberto a boca para falar do sonho dele, ele teria irmãos perseguindo ele por causa do sonho? Sim ou não? Então eu penso que muito do que nós temos de perseguição é pelo muito que falamos. É pelo muito que nos expomos. É por resultados que imaginamos que vai acontecer e, na verdade, Deus nem está nisso. E começamos a querer falar demais porque queremos forçar um resultado, queremos forçar um relacionamento. E para isso nós queremos chamar atenção em coisas, quando Deus não está preocupado com isso, irmão. E eu te garanto, isso, tem um texto que eu falei, acho que no domingo passado, com o irmão aqui, fiquei meditando nesse texto que Deus vinha conversando comigo. Vamos começar por aqui, antes de entrar no texto do tema. Salmos, no capítulo 127, o verso 2. Tem alguém aqui comigo? Vamos lá, então. Salmo 127, 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Diga comigo, ele supre aos seus amados enquanto dormem. Irmãos, quando eu vejo esse texto, e já vi no início da minha caminhada cristã, eu confesso para você que eu ficava tentando imaginar essas coisas. Como é que deve ser isso? E às vezes nós criamos pensamentos mirabolantes do mundo fantástico de Bob, porque nós não olhamos para a Bíblia e damos a atenção devida a cada palavra, em cada local, para entender exatamente, olhando um texto por completo, o capítulo, para ver o que Deus vinha falando, o que Ele quer falar, onde Ele quer chegar. Mas dentro desse versículo apenas, nós entendemos que Ele está dizendo que Ele dá, Ele supre uma classe de pessoas. E essa classe é os seus amados. Ele está dizendo que Ele vai suprir quem está andando de qualquer jeito, ou quem é preguiçoso, ou quem não está fazendo nada. Não, Ele está dizendo que Ele supre aos seus amados. Ele dá aos seus amados enquanto dormem. Irmãos, para pensar um pouco em Deus olhar para mim e para a sua vida e Ele dizer, filho amado, eu começo a analisar um pouco para Jesus. Quando a Bíblia fala que quando Ele sai do batismo, a palavra do Senhor fala que em forma corpórea de uma pomba desce do céu e ouve-se uma voz dizendo, este é o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer, eu tenho uma alegria no posicionamento de Jesus. Isso é Deus falando a respeito do seu filho. Ele está dizendo que ele tem prazer. Mas prazer em quê? O que era que Jesus estava fazendo que fez com que Deus do céu bradasse para dizer que ele era um filho amado? Percebe que ele não estava na cruz? Porque todo mundo fala do sacrifício de Jesus na cruz. É importante o sacrifício, sim ou não? Sim. Mas, irmão, se não tivesse todas essas etapas antes, não teria cruz. As pessoas querem carregar uma cruz, esquecendo que existe um caminho primeiro. E Jesus tinha tomado decisões importantes já até aqui. Obedecer, abrir mão para fazer a vontade do Pai em tudo. E Deus fala que Ele é amado. Olhando para isso, eu começo a perceber que existe uma qualidade que Deus espera na minha vida, para que eu me enquadre nisso. É obedecer. Obedecer nas esferas que eu preciso obedecer. Não é nas esferas de dinheiro. É uma vida de obediência. Vai fazer com que eu seja amado. E
aquilo que eu preciso, enquanto eu estiver dormindo, Deus está dizendo assim, pode ficar tranquilo, porque vai chegar, porque eu quero te dar. E eu tenho vivido, irmão, de certa forma, muitas coisas nesse sentido. Não querendo puxar a bola para mim, mas querendo te alegrar de dizer que Deus, Ele cumpre, quando você decide obedecer, caminhos contraditórios. Caminhos que vão desafiar demais. Como pastor, irmão, eu já ouvi muitos, e eu fui um deles, e escutava muito esse testemunho, de Deus dizer, eu quero que você abra mão do seu sustento, eu quero te sustentar. Irmão, isso não é fácil. Não é fácil por inúmeros desafios que surgem. Mas o principal dele é como é que você vai continuar sendo uma pessoa que vai falar de Deus, tendo uma área dessa em xeque o tempo todinho, que você vai depender de milagre o tempo todo. Olha o risco que é você dizer que você vai viver pela fé, porque Deus está te pedindo isso, e você não mostrar um resultado que as pessoas olhem e digam, glória a Deus, é Deus que está fazendo isso mesmo. Vocês estão comigo, irmão? Logo, dizer que eu vou viver pela fé é algo que vai desafiar, não é só da boca para fora. Quando eu digo, eu estou crendo que Deus vai fazer, aí nunca acontece. O que é que as pessoas que estão ouvindo estão te falando? O que é que elas estão querendo, na verdade, enxergar? Você consegue entender, em um mundo que todo mundo caminha para buscar emprego, Deus dizer, abre mão que eu quero te suprir? Você vai ser visto como louco, irmão. Hoje em dia nós temos poucos vivendo isso. Mas eu já vivi, eu peguei um período no Evangelho de muitas coisas que aconteceram, de muitos testemunhos, inclusive de um pastor que ele foi para os Estados Unidos, e ele era gestor de uma multinacional e ganhava muito dinheiro, e fazia a obra do Senhor. Eu costumo dizer que quando você está com a sua mente tranquila, fazer a obra do Senhor é muito agradável, é muito mais fácil. Quando você não está preocupado com outras coisas. Você concorda comigo? É muito mais fácil. Eu poderia até te desafiar dizendo, se você tivesse a área financeira suprida, não seria mais fácil de crer? Sim ou não? Porque, na verdade, o que nós estamos denunciando é que Deus não cuida dessa área. É impressionante como isso fica nas entrelinhas. Por isso que nós damos atenção a isso. E esse pastor foi desafiado a abrir mão, porque o horário que mais tinha demanda na igreja, que ele iria pastorear, era um horário que ele estava ocupado. Como Deus está mandando um cara pastorear em um local, em um horário que ele não tem como estar? Tem alguma coisa errada. Mas ele sabia que era Deus. E ele abriu mão de tudo. Irmão, chega um período que parece que você realmente cumpre o que a palavra diz. Você morre literalmente. Sabe, agora já foi, não tem mais o que fazer. Agora ou Deus me ressuscita, ou não tem mais o que fazer. E parece que é justamente aí que a coisa começa a funcionar. Ele disse, agora eu posso fazer. Por quê? Porque chega o mesmo descanso. Não é o descanso de que eu tenho dinheiro na conta, mas eu tenho Deus no controle. É você tirar esse senso de segurança que o dinheiro e a conta traz, e você conseguir fazer isso em Deus. Senhor, eu creio que o Senhor faz do mesmo jeito e faz melhor. Agora me ajude, é fácil fazer isso? Não é, irmão. E eu falo para vocês que não mesmo. Dentro desse tema, irmão, nós vamos perceber que a igreja já perdeu muita guerra. Muita guerra. Pessoas foram desautorizadas por causa dessa área em muitas esferas. E não foi diferente com Jesus, tentaram fazer isso com ele. Por isso que tem esse texto clássico, quando ele fala, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Esse tema é muito usado para falar sobre a área financeira. Já vi muitos estudos sobre isso, que não é necessariamente o que nós vamos nos aprofundar hoje, não é sobre a área financeira. Mas eu queria, antes de mais uma vez entrar no tema, não vamos ler logo ele. Mateus 22, a partir do verso 17. Vocês estão comigo até aqui? Aleluia. Mateus 22, verso 17. A palavra do Senhor fala: dize-nos, pois, o que te parece.
é lícito pagar o tributo a César ou não? Essa pergunta aqui está sendo feita a Jesus. Jesus, porém, conhecendo a malícia de quem estava fazendo a pergunta, entenda que não é a malícia da pergunta, é de quem está fazendo. Tem muita gente que já se perde de um contexto aqui, achando que o Senhor está negando essas possibilidades, a gente não deve dar atenção a isso. A malícia de quem estava perguntando, não do tema. Conhecendo a malícia, disse: por que experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhe: de quem é esta esfinge, essa inscrição, ou essa imagem que está na moeda? 21, dizem-lhes ele: de César. Então ele lhe disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Aqui, apesar de ser uma pergunta que tinha um contexto de querer pegar Jesus de calça curta, era uma pegadinha. Depois disso aí você vai ver que tem outras perguntas que começam a acontecer. Eles queriam pegar Jesus em falta, irmão. Eles queriam pegar Jesus na palavra. E Jesus não dava a eles a oportunidade, na verdade eles só tomavam toda vez bola nas costas, mas toda vez era uma pancada por cima do lombo. Eles ficavam sem noção e sem saída toda vez. E eu acho muito interessante, e é aqui que nós vamos gastar um pouquinho de tempo, eu acredito que não muito, mas para falar sobre dai a Deus o que é de Deus. Qual foi o critério que ele disse, dai a César o que é de César? Tinha uma imagem na moeda. Ele disse: de quem é essa imagem? Ele disse: é César que está aqui na moeda. Ele disse: então a moeda é de César. Vocês estão comigo até aqui? Mas se ele fala, dai a Deus o que é de Deus. Quando eu olho para essas coisas, eu vejo que Jesus ele está legitimizando o que estava sendo cobrado em nome de César. Se o valor que estava ali era a moeda, era a dracma, e está em nome de César, ele está mostrando que o sistema exige uma forma de pagamento e está mostrando para onde esse pagamento vai. É César que está cobrando, é ele que está na moeda, é dele. Então é lícito. Se tem imposto, é César quem comanda, é um império que está sendo guardado, existem pré-requisitos para isso. É lícito. Eu estou falando que é lícito ou que é justo? Vocês têm diferença de um para o outro? Amém. Porque tem muito cristão que também começa a perder a guerra daqui, dizendo, mas não é justo a quantidade de imposto que eu pago. Irmão, não é questão de ser justo, é questão de ser lícito. Enquanto nós estivermos aqui, irmão, é o sistema daqui que nós precisamos honrar. E vocês vão entender por quê. Mais na frente nós vamos chegar lá. Vamos logo para lá para você entender. Abra comigo Mateus, no capítulo agora 17, a partir do verso 24. Eu vejo Jesus nesse momento nos ensinando a lidar com essa questão que viria e vem sobre nós o tempo todo. Mateus, no capítulo 17, o verso 24, fala: e chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas, e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Cristão paga dízimo, irmão? Era como se ele estivesse chegando aqui: vocês não pagam imposto? Vocês não fazem nada? Vocês não têm responsabilidade com nada? Só porque, em nome da fé, vocês vivem do jeito que quer? Inclusive, abro um parênteses, tentaram vir com uma perseguição sobre a igreja. Quando eu falo CNPJ, igreja, a instituição, ela não paga, ela é isenta, como outras instituições também. E a perseguição é nesse cunho espiritual. Assim, então quer dizer que vocês fazem o que querem, não são responsáveis, não pagam impostos. A guerra está nesse campo aqui, da irresponsabilidade, da negligência. Aqui é onde começa uma batalha que nós precisamos entender que é espiritual. É quando querem colocar sobre nós algo que nós não estamos impondo sobre eles. Mas eles querem fazer com que
o cristão se coloque numa posição de ser o melhor, de ser o maioral, e por isso ele quer se fazer valer disso. Por isso que vem uma perseguição, porque as pessoas, elas têm raiva disso. Aí chegam eles para Pedro, perguntando, o seu mestre não paga, dracma? 25, disse ele, sim. Quem foi que disse, Jesus ou Pedro? Me ajude, gente. Só teve 2 que leu. Foi Jesus ou foi Pedro? Foi Pedro. Pedro sabia então, sim ou não? Ou Jesus precisava de alguém que nesse momento fosse lá pleitear uma causa e encobrir a verdade? Não, vá lá mentir para mim e diga que eu pago. É isso? Ou a palavra que a gente conhece, sonega ali, diz que eu estou fazendo, mostra para ele que eu paguei. Não, Pedro disse sim. Ele cumpre. Ele sabia. Se ele sabia, é porque ele via, ele ouvia, ele sabia a conduta de Jesus. Esse sim, ele cumpre sim com os papéis e a responsabilidade dele. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo, o que te parece, Simão? De quem cobra os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios, dos estrangeiros, dos outros povos? 26, disse-lhe Pedro, dos alheios, disse Jesus. Logo, estão livres os filhos, diga comigo, os filhos estão livres. Sim ou não? Quem foi que está falando aqui? Jesus pagava imposto? Mas ele está dizendo o quê? Que os filhos estão livres, isentos. 27. Mas, para que os não escandalizemos. Para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira, diga comigo, o primeiro peixe que subir, abrindo-lhe a boca, encontrarás uma estátua, toma-o e dá-o por mim e por ti. Qual era a moeda que estava sendo cobrada? Só quem leu. Qual foi a que estava na boca do peixe? Você sabe que ela é superior ao dracma, não sabe? Sabia sim ou não? Se não sabia, fique sabendo, Jesus pagou a mais. Ele pagou por Pedro e por ele. Quando eu falo para você essas coisas, tem coisas na entrelinha que eu acho bem interessante. Eu poderia me fazer valer desse texto, dizendo assim, eu sou filho e não vou pagar. Sim ou não? Sim. Eu só estaria negando o final do texto, que na verdade a preocupação de Jesus é o não escandalizar. Não é o você tem que pagar. Não, ele está dizendo, não, filho não deveria pagar. Mas nós temos mais um objetivo, e superior ao pagar tributos. Isso aqui é muito pequeno, Jesus estava falando. É o não escandalizar as pessoas. Porque como filho, eu tenho que ter uma mensagem superior. Eu tenho que estar preocupado com o que os outros estão vendo da minha vida. O que é que eles estão entendendo do que eu estou me posicionando. Por que eu estou fazendo? Jesus está dizendo, eu tenho legitimidade para não pagar. Mas eu estou preocupado com o que estão vendo. E eles não podem se escandalizar, porque se escandalizarem, não vão aceitar a mensagem que eu tenho para dar para eles. Então, vá lá e pague. Pague o seu e o meu, Pedro. É muito interessante, porque quando a Bíblia fala o primeiro peixe, eu penso que é que nem a mesma importância que eu deveria dar ao dízimo. Mas a maioria dos empresários que precisam pagar impostos, deixam para o fim. Aí começam a usufruir das entradas, depois assim, a pancada do imposto é alta. Por que não tira todas as entradas o imposto? No início. Quando não se tira do início de quem é o quê, você acha que tudo é seu. No final você vai ter uma desculpa e vai querer dizer que foi injustiça. Não. Se tem as partes, divide as partes. Separa o que é de Deus, e o que é de César, o resto é seu. Eu posso ouvir um amém? Diga comigo, isso requer organização. Sim ou não? Sim. Porque a Bíblia está falando, foi o primeiro peixe dá a entender que foi o primeiro passo a ser feito, é pega e paga o imposto. Eu vi muito meu irmão ter dificuldade nessas áreas, porque na maioria das vezes ele tinha que correr para ter dinheiro, para pagar imposto, para poder receber o que era dele.
olha só que situação. Se você não pagar um imposto, aquilo que é seu você não pode receber. Aí aqui começa muita gente a ter dificuldades e dizer assim, mas é injusto, a gente paga um imposto alto demais. Eu entendo, gente, eu entendo, de verdade. Concordo até. Mas se eu for ficar nessa esfera de que o mundo está falando e fazendo, eu vou terminar sendo uma pessoa que pode escandalizar e não ser uma resposta para as pessoas. De que Deus provê, de que Deus supre, basta ser organizado e depender dEle. Aquilo que eu não tenho, às vezes vai sair da boca de um peixe, mas Deus não vai me deixar envergonhado, se eu fizer a minha parte. Vocês estão comigo? A palavra fala que nós somos estrangeiros. No Evangelho de João, no capítulo 17, o verso 15 e 17 fala, não peço que os tire do mundo. Jesus tinha ou não tinha, ou tem, Deus, o poder de nos tirar dessa encruzilhada que nós estamos vivendo? Essa perseguição, Ele tem poder para tirar, sim ou não? Ele vai tirar, inclusive. Só não chegou a hora. Mas Ele vai. Mas tem um propósito. O não escandalizar também tem a disponibilidade para falar, seja exemplo. Era como se ele dissesse, não, ainda tem muita gente para ganhar. Para isso você precisa se tornar uma pessoa que as pessoas deem ouvido para quando você fale. Porque senão você é boca de escândalo e as pessoas não vão dar crédito ao evangelho que sai da sua boca. O texto de João fala, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra, meu Pai, é a verdade. Jesus está dizendo, rapaz, o problema não é o mundo. O problema é se a palavra, a verdade, não estiver nos santificando e nos livrando das coisas do mundo. Nós, quando não temos a palavra do reino, temos argumentos do mundo. Quando não temos atitudes do reino, temos o jeitinho do mundo. E as pessoas estão olhando. Aí depois você quer falar do reino, andando como o mundo. As coisas não fecham. Não funcionam. Às vezes nós queremos levar no peito coisas que até poderia ser lista. Mas na verdade a mensagem que Deus queria é, sacrifica isso. Continua com um bom testemunho, que na hora certa eu te honro e te levanto. Mas as pessoas querem levar com toda a força, algo que na verdade está matando, está expondo como cristão, está envergonhando, mas Deus vai me livrar disso, quando Deus não está nem aí falando sobre isso. Eu posso ouvir um amém, irmão? Irmão, creia no que eu vou te falar, tem projetos e coisas que já deveriam ter ficado pelo meio do caminho. Para que Deus pudesse prover algo maior. E as pessoas, olhando a capacidade que você tinha de entregar, eles dizem assim, aquele que entregou, eu vi Deus restituir em dobro. Você já viu isso na Bíblia alguma vez? Pessoas que tiveram coragem em dar. Qual a diferença dessas coisas? Você percebe que o mundo, ele cobra o imposto, sim ou não? É cobrado. Irmão, não espere um mundo chegar para você conversando, ele vai vir cobrar para você. Ele cobra. Se ele cobra coisas, você andando certo, imagina você andando errado. Agora, o reino de Deus não cobra. Ele espera que você sacrifique. Ele espera que você entregue. A diferença do mundo para o reino é essa, e é aqui onde a gente se perde. Porque o mundo impõe um jugo pesado, a gente serve ao mundo e dá. Mas Deus deixa o negócio folgado para poder a gente entregá-lo voluntariamente, aí a gente acha que Deus não vai ter problema não, Deus não dá. Ele não está me cobrando, eu vou pagar o mundo. Posso ouvir um amém? Se nós não tivermos cuidado, é isso que nós falamos. Nós estamos dizendo, eu só obedeço debaixo de chicote, o amor eu deixo para depois. Porque Deus pode esperar. Diga comigo, nem tanto, nem tão pouco. A César o que é de César. A Deus o que é de Deus. Quando eu olho essas coisas, aquela questão do imposto. Imposto normalmente você paga sobre o quê? Imposto. Sobre o que você produziu. Sim ou não? Sim ou não, gente? Imposto é sobre o que você produziu. Sacrifício é sobre o que você já tem.
Deus não está esperando você ter alguma coisa para dar para Ele, porque Ele sabe que você já tem. Você não dá porque você não quer. E imposto, às vezes, a gente paga porque diz que não tem. Mas a Deus, Ele sabe que você tem para dar o que Ele precisa. É o seu coração, irmão. É a sua vida. É a sua obediência. Aí nós misturamos as coisas. E queremos dizer, não, quando eu tiver um bom trabalho, eu vou dar um bom dízimo. Irmão, Deus não está aqui em nenhum mundo querendo saber quanto você tem para dar. Ele está querendo saber aquilo que você já tem. Por que você não entrega? Por que você não crê? Por que você não depende? Por que você não confia? Fica dizendo que quando tiver vai confiar. Quem faz isso é o mundo, irmãos. E as pessoas que estão no nosso meio, que são do mundo, sabem, porque elas fazem a mesma coisa. Aí para ficar bonitinho no final da frase eu digo, mas eu estou crendo que Deus vai prover. Não, irmão. Ele sabe que essa estratégia eles estão usando também. Não quero falar de religião e não vou falar, mas vocês vão entender nas entrelinhas. Irmão, não tem como você viver a vida toda errada, fazendo o que você quer. Vai para a mesa do bar, faz isso, depois eu vou me reunir em nome de Deus e Deus vai me ajudar. Irmão, não faz sentido. Mas é muito mais fácil para a pessoa aceitar, porque isso não desafia, isso não requer responsabilidade. Não vai querer sacrifício. Sacrificar, irmão, é para quem entende a quem está sacrificando. Aqui é que entra o paralelo dos reinos. Pessoas sacrificam a Satanás e ao mundo, sem perceber que estão fazendo isso. Como é que a gente faz isso? Irmão, qual é o tempo de devoção que você dá para as suas conquistas? Como é a sua vida em volta daquilo que você quer conquistar? Quanto tempo você gasta e empenha trabalhando e se dedicando às suas conquistas? Ponto. Quanto tempo você investe dando a Deus o que é de Deus? Você consegue chegar pelo menos no mesmo nível? Glória a Deus se você conseguiu, irmão. Mas eu entendo que Deus espera um pouco mais de mim. Agora imagine se a pessoa estiver abaixo desse crivo. Para o mundo faz muito. Porque na verdade é sobre os seus interesses. Mas para Deus... Isso eu não estou falando de você vir para a igreja, irmão, em nome de Jesus, me entendam. Não é sobre isso. Eu estou falando da sua resposta para com Deus. Quando Ele diz, me busca de todo o coração e me encontrará. Eu tenho interesse em sarar a sua vida, a sua terra, a sua parentela, mas me busca de todo o coração. Por que que entra a palavra todo? Será que não é porque tem pessoas que não buscam de todo o coração? Será que não existe na Bíblia, parece um versículo que diz que tem pessoas que com a sua boca falam coisas ao Senhor, mas o seu coração está longe? Sim ou não? Então é possível isso acontecer. Se está escrito. Se isso é possível acontecer, eu preciso ter atenção no que eu estou fazendo, sim ou não? Porque eu posso estar falando algo, mas o meu coração está me levando para o que eu quero. Eu acho que foi Grazi, eu vi postar algo, não sei, acho que foi Natan, não lembro. Eu vi alguém postar algo muito interessante sobre essa questão de resultado, se eu não me engano. As pessoas, quando vão buscar a Deus, elas já vão condicionadas a querer ouvir o que querem, depois dizem que foi Deus. Relacionamento é de praxe acontecer isso, irmão. Nós estamos orando nós entendemos que talvez tenha alguma coisa aí que Deus quer com a gente, nós vamos orar somente no templo. Antigamente chamava namoro de corte, né? Aleluia. Irmão, pense numa oração que Deus responde rápido. O povo diz, já respondeu. Tá, glória, já confirmou. Rapaz, para aquilo que as pessoas querem, a resposta é rápida. É uma oração que... Porque a pessoa está inclinada a querer isso, irmão. Não põe à prova. Irmão, se você tem um desejo numa área, meu irmão, coloque mais à prova ainda essa situação. Porque você vai ser engodado, você vai ser facilmente atraído pelo seu desejo. Vigia nessa área, coloca mais uns 3 para vigiar com vocês. E assim, rapaz, eu estou tendencioso a dizer que isso aqui é de Deus, mas me ajude em oração. Fica comigo nesse negócio aqui. Aí, se a gente faz isso, quando Deus está dizendo, entrega, vai dizer, não, aí é do lapeta. Aí é o capeta que se levantou, está dizendo que é que eu tenho que doar. Vamos dizer o lapeta para ele ir para lá, para não vir para cá. Nós somos tendenciosos e dizemos que isso é de Deus. Queremos espiritualizar decisões. Queremos espiritualizar muita coisa. Mas o problema disso tudo é que as pessoas estão enxergando a nossa conduta.
E elas não entendem. E acreditam no que estamos falando e fazendo. É que nem uma criança que não entende que o pai tem dificuldade financeira e o pai não tem maturidade de dizer, eu não tenho dinheiro. Quando eu tiver, quando Deus prover, eu te dou. Filho, não se preocupe, amanhã eu trago e te dou. Aí chega pensando que a criança não vai ter expectativa. No outro dia ele está lá esperando, capaz de nem ter dormido. Pai, e aí, conseguiu. Conseguiu. E nunca coisa acontece. É bem assim para outras pessoas que estão ao nosso redor. Você vai ver, Deus vai fazer. Quando Deus, irmão, está muito mais interessado em outra coisa, você está entrando em uma briga desnecessária. Porque aquilo que Ele quer te entregar para os amados, Ele dá enquanto dormem. Porque os amados dele estão obedecendo outras coisas, não estão muito preocupados com essas coisas que o mundo está. Agora isso, irmão, é para quem decidiu morrer para o mundo. Por isso que Jesus fala o tempo todinho, é necessário morrer. Não tem como ser uma meia morte, se é que existe. É morrer. Aí nós entendemos por que o evangelho é raso. Porque, na verdade, tem pessoas que acham que estão mortos. Mas, na hora do desejo, ele se levanta. Na hora de ficar calado, a voz aparece. Na hora de dar o rosto, dá um murro. Aí a gente faz tudo o contrário depois. Mas Deus tem misericórdia de mim. Ele tem misericórdia, sim ou não? Mas e o irmão que viu essa mensagem, irmão? Para resolver essas coisas, a gente resolve muito fácil ao nosso lado. É o que eu falo muito para casais, irmão. A maior injustiça de um casal é eles brigarem na frente da família, na frente dos filhos, aí entra no quarto, resolve, depois volta como se tudo tivesse resolvido, e eles não sabem o que foi que aconteceu. Só estava um quebra-pau da pega, agora já está tudo lindo, bonito aqui. Como foi isso aqui? É bem assim, irmãos. Nós quebramos o pau na frente de todo mundo, falamos que somos crentes, derrubamos tudo. Aí depois chega em casa, chora, se arrepende mesmo. Pede perdão. Estou aliviado, mas não volta lá onde fez a bagaceira para dizer, meu irmão, em nome de Jesus, eu quero me humilhar aqui. Eu preciso pedir perdão a vocês. Não volta! Qual a mensagem que ficou, irmão? Vocês estão comigo? Posso ouvir um amém? Diga comigo, Deus não pede o que eu não tenho. Quem pede é o mundo, irmão. Se você não tem imposto, você perde. Se não pagar, problema seu. Mas Deus, não. E aí nós vamos deixando Deus para segundo plano. É que nem quando a gente escolhe, tem 10 que a gente deve. Aí a gente escolhe, não, esse aqui não vai me cobrar, esse aqui eu desligo o telefone, eu vou pagar isso aqui, porque esse aqui sabe onde eu moro, ele vai vir na minha porta, eu vou pagar logo esse. É assim, irmão. Deus é o que não vai te cobrar. Onde é que Deus está na fila? Aqui, que era para a gente ministrar, mas eu já passei muito tempo e já vou encerrar. Gênesis 1, 27, a palavra fala bem assim. Criou Deus o homem, a sua imagem. Diga comigo, a imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Quando olham para você, quem é que eles veem? Quando quiseram pegar Jesus, ele disse, quem é que está na moeda? Esse é César, então é de César. Mas quando olha para mim, para você, diz que você é de quem? Quem é você? O que é que eles enxergam em você? O que é que enxergam em mim? Qual é a imagem que está aqui exposta? Essa era a pergunta. Que na verdade Deus queria pegar eles. Meu irmão, o imposto é fácil de resolver, até peixe traz. Mas vocês estão dando a Deus o que é de Deus? Qual é a imagem? Será que essa palavra imagem, e quando Jesus atribui a imagem da moeda, não quer me dizer algo? A imagem reflete de quem é o dono. Irmão, quando você encontra um celular, a primeira coisa que você faz para descobrir de quem é? Você vai apertar o botão para ver se tem a foto de alguém. Para ver se aparece alguém conhecido. Quando você pega uma Bíblia, você vai procurar o nome na primeira capa, sim ou não? Você procura na última ou na primeira? Por que na primeira, irmão? Porque você é aquilo que você mostra primeiro. É a sua essência que vem à tona.
Não estão procurando no fundo. Não, lá no fundo você vai ser um crente. Deixa eu fazer muita força para ver se ele é crente. Não, ele é crente. Consegui ver lá no final. Não, irmão, eles querem saber na hora que te olham. Eles querem saber na hora que apertar. Primeiro clique que dá para saber o que é que aparece. É nessa hora que a gente perde a guerra. Está um silêncio hoje aqui, irmão. O louvor pode subir. João 10, 36 ao 39. Fala: aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Verso 37. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu nele. 39. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se das suas mãos. Eu não sei se você entende o que é que isso está acontecendo, irmão. Rapaz, enquanto Jesus estava no meio dele, só ensinando a palavra, estava tudo certo. Mas quando ele dizia, eu sou filho de Deus, olhem para mim, vocês não vêem não. Se você não consegue ver na semelhança, olhe nas obras. Você pensa assim, seu infeliz, queriam matar Jesus. Sabe o que é que tem muito crente andando de boa por aí? Ai, Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Porque não sequer apresenta um medinho ao reino das trevas. Porque ele olha e diz assim, esse aí estão dizendo que é crente, não. É meu, olha aí. Olha o que faz, olha como anda, olha como... Posso ouvir um amém, irmão? É assim. Mas Jesus, na hora que ele dizia, olhe para mim, se vocês não conseguem ver o meu Pai em mim, olha a obra que eu faço, o povo enlouquecia, irmão. O povo enlouquecia e queria matar ele, porque ele disse assim, não tem como, esse cabo é diferente. É isso. Qual a imagem? Nós estamos dando a Deus o que é de Deus? Irmão, ainda que eu não possa mostrar os traços do meu bom Deus na minha face, na minha obra, as pessoas precisam ver. Mas precisam ver. Agora, se eu ficar gritando por aí, eu sou filho de Deus, arrependam-se, pecadores. Você já viu alguém fazer isso na Bíblia? Sim ou não? Me ajuda só quem lê a Bíblia. Vocês estão com medo de dizer? Tem, rapaz, João. João chega quebrando o pau, dizendo assim, arrependam-se, ruma de raça de víbora. Vocês são tudo uma ruma de mentiroso. Vem para cá, quem está ensinando vocês a fugir da ira vindoura? Se vocês querem dizer primeiro que é de Deus, voltem, apresentem, pois, frutos de arrependimentos, para poder você vir para cá, deixa de história. Era assim que ele estava denunciando o evangelho. Essa era a congregação do pastor João. Quem quer congregar lá? Era assim o negócio. Vocês falam que eu aperto, né, Monca? Era assim. E a Bíblia vai falar que no meio de homens, como João não teve. Parece que Deus aprovou a conduta daquele homem. Porque Deus não disse, ele é um soberbo, ele é um arrogante. Sabe por quê? Porque ele produzia fruto, irmão. Contra frutos não há argumento. Eu fiz uma pergunta para saber, eu queria fazer aqui e vou finalizar. Quem sabe qual é a religião que serve? Como nós somos conhecidos no mundo? Só quem já decidiu, viu? Cristão protestante, sim ou não? Diga comigo, cristão protestante. Por que a igreja não tem protestado? Sabe por quê? Porque não tem autoridade para falar. Não tem coragem de denunciar. A igreja precisa voltar, irmão. E aqui eu queria que você entendesse a diferença de protestar porque está indignado e fazer coisas erradas. Não estou falando disso. Eu estou falando de você ter coragem e autoridade para denunciar em nome do Senhor pecados e coisas erradas. De você ter coragem de abrir a boca e inclusive ser mal visto na sua empresa. Não estou falando de você arranjar confusão, irmão.
Mas você sendo crente, dando um negocinho, assinando coisinha errada, porque o patrão está mandando você fazer para você não perder emprego, irmão, repense direitinho com a sua escolha. Repense bem o que você está fazendo. Qual é a oportunidade que você não está deixando ir embora porque você precisa do dinheiro? Afinal de contas, Deus sabe que eu preciso comer. A pessoa ainda diz, mas Deus sabe que eu preciso comer. Ele sabe, se Ele sabe, então espera nele. Aí eu fico preocupado, dizendo assim, meu irmão, pense comigo. Se a pessoa que está do meu lado fosse a única que precisasse chegar no céu, e está vendo essa atitude em mim, ela não chegar por causa de mim. Diga comigo, misericórdia. Nós brincamos, irmãos, porque nós não sabemos quem é que está do nosso lado. E se tiver alguém do meu lado ou do seu lado precisando, irmão, de um exemplo de um cristão, e eu não estou dando ele, sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Nós estamos brincando. A obra denuncia o artista. A titularidade do seu proprietário. O filho mostra quem é o pai. Quem é filho tem herança, irmão. Quem sabe de quem é pai e sabe a herança que tem, não deveria estar agoniado se fosse Deus. Se a sua herança é do Senhor, irmão, está chorando por quê? Eu vou finalizar. Eu não sei o que é que você entende disso. Eu falei com o irmão esses dias, eu disse assim, veio um desejo no meu coração de voltar em alguns lugares que eu já insisti lá atrás, algumas pessoas, para que entendesse um pouco mais do reino. E eu tinha me dado por satisfeito. Quando foi esse final de semana, Deus falou comigo, dizendo assim, volta lá. Eu parei, eu disse, esse só volta. Aí eu fiquei mais angustiado ainda, porque eu não entendia se Deus estava querendo me aprovar em algo que eu passei reprovado, ou se Ele está querendo dar a última chance à pessoa que eu vou falar. Diga comigo, todos dois. Pai, requerer um nível de obediência. Primeiro eu vou ter que ir com muito quebrantamento para dizer para esse Senhor, tem misericórdia, se for para Ele entender que eu faça essa mensagem ser compreendida e não seja um empecilho. Se é a última vez, mas pode ser a última vez, minha também Deus disse, eu quero ver se você faz direito. Nós estamos brincando porque achamos que Deus não está nos cobrando, irmão. E a pior dívida de se pagar é aquela que eu não sei que eu devo. E quando ela chega e me pega de surpresa. A dívida que nós estamos programando é fácil de ir se virando. E a que você é cobrado repentinamente. Jesus, ele chega para Pedro, depois de uma revelação poderosa que ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele fala, foi o céu que te falou isso aí. E não fica só por aí, ele fala sobre essa revelação, sobre esse entendimento de que você está tendo, de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre essa pedra, essa base que nós vamos fundamentar a igreja, esse entendimento. Eu vou te dizer, Pedro, tu és pedras. Tu és um fragmento dessa pedra. Você faz parte desse projeto. E porque você faz parte, eu vou te dar legitimidade. Eu estou entregando para você a chave. Irmão, quando alguém entrega uma chave para você, ele confia em você, sim ou não? Irmão, o Senhor nos entregou pela revelação do Evangelho a chave dos céus. Olha a autoridade que Ele está nos dando, irmão. Ele confia em você. O que é que nós estamos fazendo com isso? Ele disse, o que você ligar no céu, meu filho, será ligado. Se desligar, vai ser desligado. Mas ele disse que se desligar na terra, vai ser desligado aonde? Diga no céu, porque tudo é sobre o céu, esquece a terra. Ele não está preocupado com o que vai desligar aqui, irmão. Ele está preocupado com o que desliga no céu, porque é tudo sobre o céu. É tudo sobre onde Ele está esperando que a nossa voz seja relevante, a nossa atitude seja relevante.
Posso ouvir um amém? Diga comigo, dai a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Se você é de Deus, irmão, seja. Mas não dá para ser um pouquinho de um e um pouquinho do outro. Você concorda comigo que não dá? Por que que não dá? Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. É por causa disso que ele está falando. Ele não está falando que nós não devemos pagar. Ele está falando sobre qual é o Senhor da minha vida, a quem é que eu represento, a quem eu me inclino. A esses ele está dizendo que o que falta ele dá enquanto dorme. Eu não sei se essa seria, eu não sei qual é o louvor que vocês vão fazer, mas eu não sei se vocês também conhecem. Aquele está chorando por quê? Irmãos, você sabia que a palavra fala que tem anjos que recolheriam as nossas lágrimas? Sim ou não? Tu já pensou se um anjo olha lá e diz assim, eita, tá chorando. Aí quando chega lá a gente tá chorando por causa da bola que furou. Aí tá chorando, para procurar o que fazer, rapaz, você me tira dali para vir para cá pensando. Irmãos, são lágrimas por almas, por vidas, por pessoas, por coisas pertinentes ao mundo. São lágrimas da gente olhar para o Senhor e dizer, o Senhor está cortando tudo dentro de mim. Está tão difícil de entregar isso, mas por amor ao Senhor eu entrego. Irmão, você não tem noção do que é você sacrificar verdadeiramente, como isso corta. Um sacrifício verdadeiro, irmão. Rapaz, ele sai arrancando tudo por dentro da gente. E você vai precisar desse momento de Deus ali, chorar, não? E dali ele te consola. Aí você deita ali, às vezes vai dormir, dizendo assim, Senhor, eu vou dormir, eu confio no Senhor. Quando você acorda, é com a notícia que você jamais imaginava. Chegou lá, Deus supriu. Nós precisamos voltar a viver esses milagres, irmãos. Não para sair dizendo por aí, Deus fez um milagre na minha vida. É para as pessoas olharem e dizerem assim, eu quero servir o teu Deus, irmão. Eu estou olhando para você tem tanto tempo, não tem como negar que não é Deus na sua vida. É isso. Jesus passava, ele não ficava apelando ninguém para vir, não, venham, se arrependam, não. Quem fez isso foi João. Jesus passava e a multidão seguia, porque via que as obras dele eram diferentes. Quando ele abria a boca, o coração do povo pegava fogo. E se quando ele fala algo diferente, sai dentro, começa a tremer. Era isso que as pessoas falam, sabe por quê? Verdade, esperança, não falácias. Versículo sem sacrifício, irmão, qualquer um pode falar. Agora o Filho de Deus que decidir viver um versículo desse, irmão, e abrir a boca para falar que ele se cumpre, você não tem noção do que é o poder do céu descendo assim, para respaldar aquela palavra, porque Deus honra a palavra, Ele honra essa palavra. Se você honrar a palavra, Ele honra a palavra dele. Não abra mão da palavra. E enquanto o louvor estiver ministrando, irmão, faz um raio-x na sua vida e busca ver o que é que você precisa rasgar, renunciar, ou se precisa arregaçar as mangas e ir atrás do que deveria já ter ido. Mas que você entenda que tem algo que Deus está esperando que você faça. Só você pode fazer, para que quando olhem para você e digam bem assim, você é filho de Deus, você é verdadeiramente uma filha de Deus.